Olha aí, pessoal, eu já tinha falado desse tema aqui no canal, inclusive com os pontos que eu vou trazer aqui hoje, ou pelo menos alguns dos pontos, que é a questão da avaliação que o TCU, o Tribunal de Contas da União, fez sobre as contas do governo Lula, da equipe econômica do governo Lula, que foram apresentadas de uma maneira muito otimista, excessivamente otimista, eu diria, e, de forma geral, o que os técnicos do TCU concluíram é que, de fato, o governo não conseguiria atingir a sua meta de déficit zero porque o governo contou com vários ovos que não foram botados, ao que tudo indica, especialmente relacionados ao CARF, né? E eu tinha dito naquela ocasião, quando eu tratei do tema, que era uma conversa de bastidores, uma análise de técnicos do TCU, não era nada oficial, porque quem dava a palavra final, quem daria a palavra final, seria o pessoal lá, os ministros do TCU, que são direcionados para essa situação específica, tem essa prerrogativa. E eu falei também que esses caras são políticos, né? Não são técnicos. Podem ser entendidos, é claro, da área técnica e tudo mais, mas são essencialmente políticos, como qualquer ministro de alto escalão é. Então, isso aí poderia esbarrar na questão política e não se tornar um alerta, um puxão de orelha sobre o governo. Bem, na verdade, o TCU, os ministros, decidiram sim puxar a orelha do governo Lula, o que demonstra que a coisa é muito mais problemática do que a gente imaginava antes. Esse risco aqui certamente é muito alto. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do meu canal. R$ 1,99 por mês não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, recapitulando, qual que é o ponto aqui? O pessoal do TCU levantou a questão de algumas receitas que o governo Lula estaria superestimando, especialmente o tal do voto de qualidade do CARF, né? Tem um voto de desempate, que é o nome oficial disso aí, né? Então, qual que é a ideia? Existem julgamentos do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que acabam ficando empatados. E aí, o que acontece? Agora o governo tem o voto de qualidade, tem o direito de desempatar uma disputa desse tipo aqui de situação. Geralmente ele vai... isso aqui pode elevar a arrecadação do governo. São disputas tributárias, geralmente, né? E óbvio que se houver um empate, o governo vai desempatar para o lado dele, né? Então são receitas que decididamente vão acabar indo para o cofre do governo, caso essa situação aconteça. Então o governo projetou, nada modestos, 54,7 bilhões de reais para 2024 vindos do voto de qualidade do CARF, né? Depois eles caíram isso aqui para 37,7 bilhões de reais. Isso aqui, segundo o que o TCU passou. Então fizeram uma revisão para baixo do valor, agora ficou mais realista, né? Ficou um negócio mais pé no chão. Não, deixou de ser a fantasia completa que era antes, mas está muito longe da realidade, porque olha só, 7 meses depois, isso aqui foi a análise que o pessoal fez até julho, né? 7 meses depois do início desse voto de qualidade aí, foram alcançados 83 milhões de reais, meu amigo, nem arranhou a superfície do valor que o governo queria, né? Os tais 37, quase 38 bilhões de reais, né? Caramba, 83 milhões, ou seja, né? O risco de frustração dessas receitas é muito elevado. Ou o governo vira esse cenário todo aqui até o final deste ano, ou já era. Essa receita inteirinha aqui vai sair. Meu amigo, esse valor que o governo arrecadou aqui não serve nem para mudar esse primeiro número depois da vírgula, né? Tem que ter mais 17 milhões de reais para poder mudar essa primeira casa decimal do número. Realmente uma coisa assim bizarra, como que o governo chegou a essas contas aqui. E eu falei, inclusive, no meu outro vídeo, né, sobre o tema, que o governo esqueceu que esse tipo de situação jurídica demora pra caramba pra acontecer. Não é simplesmente votei, desempatei, amanhã o dinheiro tá na minha conta. Não, meu amigo, isso aí tem todo o desenrolar até essa grana efetivamente ser paga. Isso pode ser protelado um tanto ainda, e parece que o pessoal esqueceu dessa demora que isso poderia ter, né? O que acontece?
O Fernando Haddad se reuniu semana passada com o Bruno Dantas, né, que é o presidente do TCU, e com o Jonathan aqui de Jesus, que é o relator das contas do governo para 2024. E também com o pessoal da área técnica do TCU, que é realmente quem entende dessa história, para conversar sobre esse assunto aí, né? Então, supostamente, o objetivo do Fernando Haddad era convencer o Jonathan de Jesus de que não haveria frustração de receitas aí, né? E aí o próprio Jonathan falou isso, né? Que o Haddad afirmou peremptoriamente que essa questão que foi discutida agora no Congresso Nacional da alternativa à reoneração da folha de pagamento, isso aí, né, faria o governo ter mais receitas, dentre outros pontos preocupantes também, como o aumento de dividendos do BNDES e da Petrobras, né? Pois é, será que o governo Lula vai sacrificar o caixa da Petrobras para distribuir dividendos absurdos e engordar o seu próprio caixa para conseguir bancar a meta fiscal desse ano? Eu não duvido disso não. Agora que essa pedra foi cantada aqui, meu amigo, o governo faz isso de primeira, com a maior tranquilidade, com aquela mulher, como é que é o nome esqueci até o nome da nova CEO lá da Petrobras, que foi colocada ali para ser subserviente ao Lula. Meu amigo, isso aqui vai ser distribuído com a maior tranquilidade, o tanto que o governo Lula precisar. Aloysio Mercadante no BNDES, dividendo que o Lula pedir, ele vai fazer, né? Então, o Jonathan de Jesus disse o seguinte, né, que sim, o governo manifestou aqui alinhamento com as preocupações do TCU, né, e falou que não, temos compromisso com a situação fiscal, vamos melhorar isso aí e tudo mais, só que ainda assim ele votou pela emissão desse alerta e agora é oficial. TCU alertou o governo Lula a respeito desse problema aí, né? Então ele falou que na verdade isso é só uma questão de prudência, né? Um caráter estritamente contributivo, né? Inclusive, que ele falou que o próprio Fernando Haddad não se objetou a isso, não causaria transtornos, não causaria problemas, enfim, né? Então, o que acontece aqui, né? O cenário para este ano, você sabe, o prometido pelo governo é o equilíbrio fiscal, ou seja, deveria ficar no 0 a 0, nem déficit, nem superávit. Já sabemos que isso não vai acontecer e o governo Lula não está trabalhando com o 0 a 0, ele está trabalhando com a margem superior disso, que provavelmente não vai ser cumprida também, né? Olha só, a última previsão que o pessoal da economia do governo Lula fez, né, é de que o déficit vai ser de 61,4 bilhões. O que é permitido hoje, com a estimativa do PIB mantida, né, caso ela seja mantida como originalmente estava, 28,8 bilhões de reais. É isso que vai ser de déficit, isso que pode ter de déficit, e o governo ficar dentro da meta fiscal ainda, né? Agora, pelo que o pessoal aqui do site do G1 falou, né, esse valor total estimado pelo Ministério da Fazenda incorpora gastos lá das enchentes do Rio Grande do Sul, valores que serão excluídos da meta fiscal, a gente já sabe disso aqui de forma geral, né? Enfim, não sei se isso aqui vai ser suficiente para reverter esse cenário e conseguir equilibrar as contas, acredito que não. E com esse tipo de frustração de receitas, a coisa vai ficar mais complexa. Não vejo saída para o governo Lula dessa forma. Ele está tentando aumentar a arrecadação, roubar mais dinheiro do povo via impostos, tentando mas não há capital político interessado em embarcar nessa jornada taxativa do Haddad e do Lula. Cadê os cortes do lado da máquina estatal? Cadê as restrições orçamentárias? Cadê um arcabouço melhor criado nessa bosta de arcabouço fiscal? Um sistema que impeça o crescimento real das despesas, que é isso que está matando o orçamento no final das contas. Cadê? Não tem nada disso e nem vai ter. Agora, o governo Lula também tem uma alternativa que ficou bastante nítida nos últimos dias por conta das queimadas, não tem nada a ver com déficit, não tem nada a ver com CARF, nada disso, mas ficou bastante em evidência que é a atuação do STF, que em algum momento pode dar uma canetada e falar que um valor substancial aqui vai ficar fora do cálculo da meta fiscal e não vai dar problema nenhum. O STF já fez isso com o pagamento de precatórios, não foi o que aconteceu? E ajudando o Lula a dar uma pedalada, porque o pessoal fala que isso era culpa do Bolsonaro, porque tinha, sei lá, 90 bilhões em precatórios.
para serem pagos, né? O pessoal esquece é que metade desse valor era já no governo Lula. Então, nessa canetada do STF, uma parte substancial de despesas que seriam do governo Lula saíram da questão aí do cálculo do déficit fiscal, né? Ainda assim foi um desastre completo. Não vejo melhora desse cenário aqui. O TCU está preocupado sim se eles chegaram a oficializar aquela conversa de bastidores que vazou. É porque o risco é muito grande de o governo descumprir a sua meta fiscal. De sorte que a grande pergunta que fica é: para onde que o governo Lula vai correr quando isso acontecer? Para as saias do STF? Vão pagar para ver se o Congresso Nacional vai encrencar ou não? O tempo vai nos dizer, não vai demorar muito não, tá? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.